A comunidade internacional passou semanas tensas no mês de fevereiro na expectativa do que poderia estar a acontecer na região da Ucrânia. De um lado da fronteira, a Rússia insistia que realizava treinamentos regulares de capacitação e até cooperação com países vizinhos, especificamente a Bielorrússia, e do outro lado, o Ocidente, em especial os Estados Unidos, levantando avisos sobre uma iminente ocupação do território ucraniano a partir de ataques que viriam do território russo ou então de países que circundam a Ucrânia. De fato, isso acabou acontecendo e depois de um mês o que a gente tem é uma certeza que a Ucrânia parece ser um peão nesse jogo de tabuleiro entre as grandes potências. A sorte dela parece ser de menor importância porque o jogo direto entre as potências não acontece, é mais no discurso, é mais em acordo sobre o futuro, enquanto que a Ucrânia fica ali relevada de alguma forma a sobreviver o quanto consegue, talvez até intencionalmente num conflito que se arrasta e provavelmente vai se arrastar por mais algum tempo. O que está claríssimo, então, nesse grande jogo entre potências, que os Estados Unidos conseguiu, depois de uma década de tentativa de convencer os europeus de abandonarem a compra russa, ou pelo menos reduzir o consumo de gás russo para comprar o gás GL liquefeito, vindo dos Estados Unidos, em especial depois que eles descobriram uma nova técnica do fracking, ou da extração mediante bombagem de água, e com isso conseguiu explorar regiões onde antes não se extraía. Do mesmo lado, a gente tem aí elementos da Rússia demonstrando que, de alguma forma, ela tem lá os seus objetivos que não estavam declarados de início sendo conquistados. O primeiro deles, a retomada do abastecimento de água para a Crimeia. Quem sabe era da pretensão dele fazer uma união terrestre ocupando todo o litoral do Mar de Azov, o que as suas tropas parece que consolidaram. E no futuro, quem sabe, aquilo ali pode virar uma futura nova região da Federação Russa. Também é interessante perceber que a Rússia teve a oportunidade de pôr em prática as suas armas altissimamente tecnológicas, talvez em demonstração de capacidade para o Ocidente, mas a um custo de muitas perdas humanas. O Ocidente imaginava que ela poderia ter uma vitória bastante rápida, mas não é o que a gente observa. Talvez o que seja também outro objetivo oculto que a Rússia tem feito é circundar algumas cidades, alguns centros onde existem povos, grupos armados, milícias que ela deseja ver eliminada, uma vez que tem um histórico aí de alguns anos de intimidação de população de etnia russa e de fala russa dentro da Ucrânia, mas também aquele grande discurso que o Vladimir Putin deu quando da justificativa do combate de ter uma Ucrânia neutra. Isso significa que ela vai continuar recebendo bombardeios em alvos estratégicos, minando a chance de uma sobrevida ou uma vida de qualidade no futuro. Podemos comentar ainda sobre a situação do Reino Unido, que passou alguns vexames por causa desse conflito. O primeiro deles foi acusado, de alguma forma bastante legítima, de ter enriquecido nas 2 últimas décadas com um sistema financeiro e um sistema de venda de recursos de luxo para oligarcas ou mesmo empresariais ao redor do mundo que obtêm as suas receitas de maneira um tanto quanto escusas, corruptas com governos, que inclusive alimentam o caixa desses governos para reerguer-se e estar pronto para condutas autoritárias. E a outra grande é a postura de recebimento, de acolhida de refugiados, que no Reino Unido anda sendo duramente criticada por exigir visto, enquanto que os demais países ocidentais, por questão de ser refugiado, recebem primeiro, acolhem e depois legalizam a situação. Podemos comentar ainda a situação da União Europeia, que andava um tanto quanto desgastada depois da saída do Reino Unido, e também a procura de uma nova liderança depois do fim do mandato da Angela Merkel, mas agora parece que encontrou uma nova finalidade, uma nova razão de existência, em especial por uma aproximação forte entre a Alemanha e França, provavelmente para construir um exército de pronta espera à semelhança do que existe no continente africano, para exatamente dar conta de lidar com qualquer desafio dentro do próprio continente ou mesmo uma ameaça vinda de fora. Aparentemente, a Suécia e a Finlândia, que foram muito afastadas nesse tema de segurança da Europa, também estão de apoio a esse tipo de movimento para o futuro. Enquanto isso, o que a gente tem é uma China que se mantém dubiamente neutra, acusando de um lado a Rússia de
não respeitar o direito de autodeterminação da Ucrânia, chamando para as negociações, mas também duramente criticando o Ocidente pela manutenção da existência da OTAN. Por outro lado, a China também tem aproveitado a oportunidade para acelerar os projetos dela de construção de um sistema financeiro internacional em paralelo com o que existe hoje e tem a domínio dos Estados Unidos pela utilização do dólar como meio de pagamento. China, Índia, Brasil, Rússia e África do Sul já estavam em tratativas de fazer comércio com moedas nacionais para não ficar dependendo da flutuação do câmbio em relação ao dólar desde 2013, tendo inclusive criado instituições financeiras a competir com a FMI, Banco Mundial e o Banco de Compensação, o BIS, que pode ser de fato essa base aí tão planejada para a China e que talvez seja acelerado o seu processo de consolidação.